Ele seguiu a direção da mão de Lin Lin, e um olho vermelho como sangue os observava fixamente. Não estava claro há quanto tempo ele os estava observando, mas o olho brilhava intensamente, dando uma sensação muito estranha. Surpreendidos dessa forma, nenhum dos dois sabia como reagir, apenas ficaram paralisados, sem saber o que fazer. Após um momento, conseguiram ver claramente que a figura sombria se movia rapidamente em direção à porta. Lin Lin, em pânico, perguntou: como vamos passar por isso? A força mental dela também começava a enfraquecer. Zhao Yi falou suavemente, surpreendendo Lin Lin: nós apenas vamos passar. Ele rapidamente segurou a mão dela e a puxou para a frente. Os dois, um na frente e o outro atrás, correram o mais rápido que puderam. Naquele momento, a figura sombria revelou sua verdadeira forma, parecendo grotesca e aterrorizante. Ela ficou ali, esticando a língua longa, aparentemente tentando assustar os dois. Zhao Yi girou a faca em sua mão e sorriu de forma maliciosa. A faca disparou rapidamente, cravando-se diretamente no topo da cabeça da sombra. Antes que ela pudesse compreender o que estava acontecendo, sangue começou a jorrar da ferida. O demônio caiu no chão. O sistema anunciou que, devido ao fato de Zhao Yi ter matado o demônio, a alma de sua arma foi aprimorada. Após completar a missão, Zhao Yi avançou para retirar a faca da cabeça do demônio. Lin Lin caminhava com dificuldade atrás dele, e os dois rapidamente saíram da área. De volta ao andar inferior, Zhao Yi apressou Lin Lin: vamos, não pode sair da área de ensino. Lin Lin ficou surpresa: não podemos sair da área de ensino? Isso é ótimo, podemos correr totalmente para fora. Mas, antes que ela pudesse terminar a frase, uma mão fria de repente alcançou sua nuca. Era outro demônio, e ele apertou violentamente sua garganta. Lin Lin só conseguiu gritar: ah! Em seguida, ela foi puxada de volta para a área de ensino. Zhao Yi se virou e percebeu que Lin Lin não o estava seguindo mais. Nesse momento, ele viu a cena e rapidamente atirou uma faca no demônio. No entanto, devido à curta distância, a faca só rasgou o corpo de Lin Lin, cortando sua orelha. Lin Lin ficou ali, atordoada, sem entender o que havia acabado de acontecer. A faca que ele atirou ficou cravada no ombro do demônio, fazendo com que ele entrasse em pânico e soltasse Lin Lin, recuando alguns passos. No entanto, o grito do demônio logo trouxe Lin Lin de volta aos sentidos. Ela deu um grito alto, e então correu em direção a Zhao Yi com todas as suas forças, tremendo enquanto se agarrava com força ao braço dele. O rosto de Lin Lin estava pálido, seus ombros tremendo incontrolavelmente, parecendo completamente lamentável. O choque do ocorrido a fez entrar em pânico ainda mais, tornando impossível para ela manter-se de pé. Ela desabou no chão, e água quente fluía incontrolavelmente de suas pernas. Ao vê-la assim, Zhao Yi sentiu uma pontada de simpatia e apressou-se em confortá-la: está tudo bem, já foi, já foi. Lin Lin tocou sua orelha, de onde ainda fluía sangue, sua boca tremendo enquanto balbuciava: minha orelha. Zhao Yi suspirou: está tudo bem, uma vez que a duplicação termine, o ferimento vai cicatrizar sozinho. Ele rapidamente fez o curativo no ferimento de Lin Lin, enquanto todos começaram a comentar e admirar as ações corajosas de Zhao Yi. Lin Lin soluçou e agradeceu-lhe. Após cuidar dela, Zhao Yi de repente se levantou e disse: fique aqui e espere por mim, eu preciso voltar para a área de ensino. A sessão de comentários imediatamente se agitou, e ninguém entendeu o que ele estava planejando fazer. Lin Lin falou apressada para impedi-lo: você está louco? E se houver uma emboscada lá dentro? Você não estaria caminhando direto para uma armadilha? Zhao Yi estava confiante: eu vou ficar bem. Os monstros nesta escola não se movem livremente, eles seguem suas próprias regras. Por exemplo, o fiscal de antes, que nos perseguiu. Tenho certeza de que ele não vai nos seguir para fora do prédio de ensino. Se o fizer, vai violar as regras e sofrerá uma punição que nem conseguimos imaginar. Lin Lin perguntou surpresa: então, se voltarmos para a sala de aula, há alguma informação muito importante lá? Zhao Yi respondeu: você precisa de uma lista.
O livro que o fiscal tinha é muito perigoso, talvez haja outro no escritório. Lin Lin perguntou se poderia ir com ele. Zhao Yi respondeu, você tem certeza? Lin Lin hesitou por um momento, então disse, quero ir com você. Ela continuou, sabe, se não fizermos nada e apenas agirmos como se tivéssemos passado no teste, nossa avaliação e pontuação de integração serão muito baixas. Não se preocupe, eu não vou causar problemas para você. Se houver perigo real, você pode fugir, eu não vou te impedir. Eu vou com você, e talvez eu possa te ajudar em algum momento. Zhao Yi parecia descontente quando ouviu Lin Lin dizer isso, mas ele não poderia deixá-la sozinha em um lugar tão perigoso. No final, decidiu concordar em levar Lin Lin com ele. Lin Lin de repente perguntou, a propósito, Zhao Yi, por que você subiu até o terceiro andar para verificar nossa sala de aula mais cedo? Zhao Yi respondeu, ainda observando atentamente os arredores, para verificar algumas das minhas suposições. Lin Lin perguntou curiosa, quais suposições? Zhao Yi olhou ao redor e então disse, as sombras escuras em nossa sala de aula são os alunos que morreram durante o dia. Os dois pararam em frente a uma placa de registro, é este o escritório. Zhao Yi abriu lentamente a porta e entrou, com Lin Lin seguindo atrás dele. No momento em que entrou, o rosto de Zhao Yi imediatamente se contorceu. O cômodo estava uma bagunça, com objetos espalhados por todo lado, não parecendo em nada um lugar onde alguém vivesse. Zhao Yi observou cuidadosamente e, vendo que não havia sombras escuras, disse a Lin Lin, entre. Ambos entraram, e Zhao Yi fechou cuidadosamente a porta atrás deles antes de dizer, vamos procurar o livro de registros. Lin Lin obedeceu alegremente e o seguiu. Zhao Yi disse, em 3 dias, a sala de aula do 8º ano no primeiro andar tinha um total de 472 cadeiras. 121 alunos estavam distribuídos de forma desigual por essas cadeiras. Zhao Yi continuou a explicar, eu anotei as posições deles e memorize-as mais ou menos. Mais cedo, na sala de aula do primeiro andar, as posições das sombras escuras coincidiam com os lugares vazios durante o dia. Se houvesse apenas uma sala assim, poderia ser um acidente. Mas se todas as 8 salas forem assim, acho que é uma regra. Ele continuou, mas para ter mais certeza, eu fui para o terceiro andar. Lá, eu vi o cara gordo sentado no assento à minha frente. Ele foi morto pelo professor durante o dia, e de fato, uma sombra apareceu no seu assento. Portanto, agora podemos tirar a conclusão mais básica, a sombra representa os estudantes que foram mortos durante o dia. Lin Lin ficou surpresa e perguntou novamente, você quer dizer que memorizou todos os 472 assentos e as posições de 121 estudantes em 8 salas de aula no primeiro andar? Mas você só os olhou rapidamente. Zhao Yi olhou com uma expressão confusa e perguntou, isso não é suficiente? Lin Lin, ainda duvidosa, respondeu, e o que adianta saber tudo isso? Zhao Yi olhou e então explicou, o que adianta? Com base nessa regra, podemos fazer uma inferência relacionada a ela. Os vivos e os mortos não podem sentar no mesmo assento. Se essa regra for violada, haverá punição. Lin Lin ainda não entendeu e perguntou, mas essas sombras já não morreram uma vez? Elas poderiam morrer de novo? A pergunta dela fez Zhao Yi pausar, pensativo. Após um momento, ele pegou um pedaço de papel sobre a mesa. Em cima de uma pilha de documentos, havia uma folha de papel dobrada. Ele a desdobrou e olhou para ela. Era a lista de classe de 11 a 8, datada de 14 de setembro. A data coincidiu com as horas do dia. Zhao Yi apontou para o papel e disse, veja, não há nome aqui. Zhao Yi apontou para os espaços em branco na lista e começou a explicar, isso significa que ninguém deve estar sentado nesses lugares durante o teste, mas aquele cara gordo está sentado bem na minha frente. Na verdade, ele sabe que está sentado no lugar errado, mas não sabe onde deve se sentar, então está com medo. Ele sabe que, se sentar no lugar errado, vai morrer. Lin Lin disse animadamente, então tudo o que precisamos fazer é carregar essa lista, e nos próximos dias saberemos onde devemos nos sentar.
Isso significa que podemos passar. Lin Lin sorriu feliz, mas Zhao Yi achou que as coisas não eram tão simples. Ele explicou: entramos na duplicata no dia 14 e precisamos ficar na escola por um total de 7 dias. Em teoria, se o tempo continuar sem interrupções, a duplicata vai terminar no dia 20 deste mês. Mas nesta lista, todos os assentos para o dia 20 estão em branco. Parece que as coisas estão começando a ficar complicadas. Lin Lin ficou assustada e, hesitante, perguntou: então, o que isso significa? Zhao Yi permaneceu calmo e falou indiretamente: isso significa que todos nós teremos que morrer no dia 20. O rosto de Lin Lin ficou pálido, sem cor. Ao ouvir isso, sua força mental enfraqueceu. Ela estava tão apavorada que quase não conseguiu ficar de pé, como se um peso enorme estivesse pressionando-a. Zhao Yi não parou, continuando a pegar outro envelope da mesa. Era um envelope que havia sido selado com cuidado. Ele o abriu lentamente e, dentro, havia um grande maço de dinheiro. Zhao Yi soltou uma exclamação de curiosidade. Mas entre a pilha de dinheiro, havia outro pedaço de papel. Ele, curioso, o tirou e descobriu que continha uma mensagem endereçada ao diretor, e que aquele dinheiro parecia ser destinado a um suborno. Ele rapidamente leu a carta e a analisou, notando que ela havia sido enviada ao diretor, mas havia sido editada várias vezes. Muitas informações importantes haviam sido riscadas, e estava claro que era tarde demais para enviá-la. Ao mesmo tempo, o sistema havia devolvido a arma para ele. Zhao Yi disse: acabou de chegar a tempo, a arma está de volta. Vamos para o escritório do diretor. Lin Lin ficou atônita, murmurou e, mecanicamente, o seguiu. Assim que ela se virou para caminhar, Zhao Yi de repente teve uma ideia. Ele pegou a pilha de dinheiro da mesa. Lin Lin ficou ao seu lado, observando, sem saber o que dizer, curiosa e sem palavras. Ela perguntou: o que você vai fazer com esse dinheiro? Zhao Yi olhou para a pilha de dinheiro em suas mãos, sorriu e respondeu: só por precaução. Lin Lin ainda não entendia, então perguntou novamente: você pode explicar melhor? Eu ainda não entendo por que você está levando esse dinheiro. Zhao Yi explicou: não importa se essa escola é para humanos ou fantasmas, todos seguem suas próprias regras. O professor responsável não pode sair da sala a menos que haja uma situação especial. Mas o diretor é diferente. O diretor tem menos compromissos que o professor, então, se ele estiver na sala, precisamos de uma maneira de atraí-lo para fora. Lin Lin entendeu parte do que ele disse, mas ainda estava confusa. Então, como é que atrair o diretor com esse dinheiro tem alguma relação com isso? Muito rapidamente, ambos estavam em pé em frente à sala do diretor. Zhao Yi fez um gesto pedindo silêncio, e Lin Lin imediatamente se encolheu e colocou a mão sobre a boca. Os dois espiaram secretamente pela janela quebrada da porta. O sistema havia avisado que esta era uma pessoa extremamente perigosa, um novato que não deveria ser abordado, mas essa pessoa estava muito limitada em seus movimentos. Embora já não fosse mais humano, o diretor ainda estava obcecado por dinheiro, ele continuava contando o dinheiro no escritório. Lin Lin entendeu imediatamente. Porque ele estava obcecado por dinheiro, Zhao Yi pretendia usar o dinheiro para atraí-lo. Ela finalmente percebeu que ele era bastante inteligente em seu raciocínio. Zhao Yi disse: você fica aqui e me observa. Eu vou espalhar o dinheiro. Lin Lin obedeceu e permaneceu em posição. A partir da porta do escritório, Zhao Yi começou a colocar o dinheiro cuidadosamente, uma nota por vez, criando um caminho que levava para fora. Em breve, o dinheiro estava espalhado por uma boa distância de onde os dois estavam. Quando terminou, Zhao Yi bateu as mãos e disse: depois que eu bater na porta, me siga e corra escada acima até o telhado para se esconder. Lin Lin imediatamente acenou com a cabeça e seguiu suas instruções. Zhao Yi rapidamente levantou a mão e bateu na porta. O diretor ouviu o som e imediatamente virou a cabeça em direção à origem do barulho para investigar. Enquanto isso, Zhao Yi e Lin Lin correram rapidamente para as escadas do telhado para se esconder.
O diretor demônio exalou pesadamente, deu um passo à frente e abriu a porta. Ele vasculhou os arredores com os olhos, mas não viu ninguém. No entanto, de repente, ele franziu o nariz, detectando um cheiro estranho de urina. Ele correu apressado para fora do escritório para verificar, mas enquanto caminhava, pisou em um monte de dinheiro aos seus pés. Olhando para baixo, notou algo e seus olhos brilharam imediatamente. Dinheiro, tanto dinheiro. Ele riu alegremente, seu riso estranho ecoando. O diretor estava ocupado recolhendo o dinheiro que havia caído no chão. Zhao Yi disse a Lin Lin, espere até ele virar a esquina, então vamos entrar sorrateiramente no escritório para procurar um arquivo. Lin Lin perguntou, um arquivo? Que tipo de arquivo? Zhao Yi explicou, pelo conteúdo da carta, descobri que a mãe de um aluno teve um conflito com a escola, o que lhe causou danos severos, chegando até a levar à sua morte. Os dois permaneceram escondidos, observando o diretor, que ainda estava completamente absorvido em recolher o dinheiro, sem perceber a presença deles. O momento chegou, e Zhao Yi sussurrou, o diretor já foi longe, siga-me. Ambos se moveram silenciosamente para dentro do escritório. Zhao Yi continuou explicando, agora precisamos encontrar o arquivo daquele aluno para ver o que aconteceu. Lin Lin disse, mas se você estiver certo e esse caso prejudicar a reputação da escola, não estaria registrado nos arquivos da escola. Zhao Yi abriu o armário e respondeu, o arquivo de um aluno que desistiu será registrado. Conflitos graves entre a escola e os pais são raros, geralmente envolvendo questões de segurança, saúde e desempenho acadêmico. A escola secundária Xishan é uma instituição de treinamento de estilo militar com regras muito rigorosas e supervisão apertada, então ameaças à segurança ou saúde dos alunos são improváveis. Portanto, a razão para um conflito entre a escola e os pais, a ponto de chegar a uma briga, está principalmente relacionada ao aluno ter abandonado a escola. Lin Lin elogiou silenciosamente a habilidade de raciocínio de Zhao Yi, isso mesmo? Por que eu não pensei nisso? De repente, como se tivesse descoberto algo inesperado, Zhao Yi parou em uma página de documentos. Uma estudante exemplar com realizações excelentes foi expulsa simplesmente por se apaixonar cedo. Lin Lin perguntou, surpresa, a escola tem uma regra de que os alunos são expulsos por se apaixonarem cedo? Zhao Yi pensou por um momento e então respondeu, talvez eu tenha analisado os registros de outros alunos que foram punidos. A penalidade por se apaixonar cedo é que ambas as partes são suspensas e seus pais são chamados. No entanto, a aluna chamada Shen Qian foi a única expulsa. Sob circunstâncias normais, uma estudante tão excepcional quanto ela receberia uma punição mais leve do que os outros alunos, a menos que, enquanto estava em um relacionamento, ela tenha provocado alguém que não deveria. Lin Lin perguntou mais, o parceiro dela tem algum histórico especial? Ou o rival dela tem algum histórico? Zhao Yi pensou por um momento e depois respondeu, pessoalmente, eu sou mais inclinado à segunda possibilidade. Afinal, uma estudante com realizações tão excepcionais geralmente tem muita autoestima. Se fosse rejeitada em um relacionamento romântico, ela não continuaria a perseguir isso. Zhao Yi continuou, precisamos investigar tudo o que estiver relacionado a Shen Qian. Pode haver uma pista útil. Lin Lin acenou com a cabeça, mas perguntou preocupada, onde podemos investigar? Os celulares deles foram fornecidos pela escola, e eles não têm acesso à internet, só podem configurar alarmes. Zhao Yi sugeriu, vamos até a sala de informática, lá tem acesso à internet. Enquanto se aproximavam da sala de informática, Lin Lin de repente percebeu uma figura escura parada atrás de Zhao Yi. Ela gritou em pânico, apontando atrás de Zhao Yi, mas, ao contrário de Lin Lin, ele não estava nem um pouco alarmado. Pelo contrário, ele se virou para olhar atrás, droga, será que o diretor voltou mais cedo? Ele franziu as sobrancelhas, começando a pensar em uma solução. No entanto, não era o diretor. A figura escura era mais esbelta. Ele abriu lentamente a porta do escritório, curvando-se para entrar, e ao seu redor havia baratas grudadas nas paredes. O som barulhento que ele fazia enviava arrepios na espinha de quem o ouvia. Ele murmurava, vocês merecem morrer, merecem morrer.
Essa frase continuava a se repetir. Zhao Yi percebeu que a voz dessa criatura soava jovem, e começou a suspeitar que essa pessoa poderia ter estado envolvida com Shen Qian. Ele congelou por um momento, então deu um passo à frente, ainda fazendo julgamentos. Tirou um item de sua mão. Era um antigo contrato de propriedade do velho Liu. Zhao Yi ficou em frente a Lin Lin e perguntou: "Você é Shen Qian?" "Estamos aqui para esclarecer a verdade sobre o que aconteceu entre você e sua mãe naquela época." A figura escura riu alto, seu tom cheio de zombaria. Ele perguntou com ceticismo: "A verdade?" De repente, ele levantou ambas as mãos, apertando fortemente sua cabeça e gritou alto. Lin Lin já não suportava mais o grito, cobrindo imediatamente os ouvidos. Seu estado mental também estava gradualmente deteriorando. Lin Lin tentou avançar, sacando sua arma, e decidiu correr o risco com a figura sombria. No entanto, a sombra, acreditada ser Shen Qian, parecia estar sob algum tipo de manipulação. Ele segurava a cabeça, gritando e murmurando para si mesmo. De repente, sua cabeça começou a inchar e a se expandir, com sangue jorrando em torrentes. Em um instante, numerosos tentáculos longos, semelhantes aos tentáculos de um polvo, brotaram de seu cérebro. Esses tentáculos continuaram a crescer mais longos e mais grossos, eventualmente cobrindo todo o seu corpo. Zhao Yi e Lin Lin ficaram em lados opostos, observando esse espetáculo, ambos extremamente chocados. Embora seu corpo tivesse se acalmado, sua boca continuava a murmurar: "Maldição, todos merecem morrer." Lin Lin tremia enquanto segurava sua arma e dizia: "Que diabos é isso, maldição?" A figura sombria tremia enquanto lutava para se mover em direção a eles. Em pouco tempo, a distância entre o homem e a criatura quase havia desaparecido, e ele continuava a gritar: "Maldição!" Lin Lin ficou ali, imóvel, sem reação. Zhao Yi rapidamente deu um passo para trás para ganhar um pouco de distância. Lin Lin gritou: "É melhor você correr, eu vou segurá-lo." Ela levantou sua arma, apontando diretamente para ele, mas os tentáculos dele avançaram em sua direção, mirando seu rosto. Percebendo o perigo, Zhao Yi rapidamente disse: "Você precisa sair do caminho." Ele então empurrou Lin Lin para o lado. O local onde Lin Lin estava ficou violentamente atingido por um tentáculo, fazendo o chão abaixo se despedaçar. Lin Lin caiu no chão, mas ainda segurava firmemente sua arma. O impacto violento foi demais para ela suportar, e ela soltou um grito de dor. O alvo do demônio neste momento era Zhao Yi. Ele lutava para desviar dos ataques ferozes. Temporariamente incapaz de encontrar qualquer medida de contra-ataque, Zhao Yi mordeu o lábio em frustração. Os tentáculos na cabeça do demônio começaram a se mover novamente, procurando por presas. A sessão de comentários explodiu, com todos sentindo ansiedade por ele. Se isso continuasse, um único golpe com certeza resultaria na morte instantânea de Zhao Yi. O demônio, de pé à distância de Zhao Yi, se virou e disparou seus tentáculos da cabeça diretamente em sua direção. De repente, uma arma foi apontada para ele e disparou. A bala perfurou o abdômen do demônio antes de sair. Os tentáculos, desviados pelo disparo, atacaram um pouco fora do alvo, dando a Zhao Yi a oportunidade de escapar. Lin Lin, ainda segurando a arma, gritou em voz alta: "Zhao Yi, corra rápido, eu vou te cobrir." A sessão de comentários se encheu de elogios para Lin Lin, pois ela realmente foi impressionante desta vez. O demônio, imediatamente atingido pelo ataque, desviou sua atenção para Lin Lin. Ele rapidamente se levantou e a encarou. Embora as balas não tivessem efeito sobre o demônio, o impacto do disparo permitiu que Zhao Yi escapasse do golpe do demônio. Lin Lin estava aterrorizada, ela fechou os olhos, segurou a arma e disparou continuamente contra o demônio. Ele ficou lá, completamente indiferente, mas a colisão enfureceu o demônio. Ele rosnou, encarando-a, enquanto Zhao Yi avançava, encarando o demônio. Seu rosto estava sombrio, seus olhos eram afiados, e ele correu em direção a ele. Todos estavam confusos sobre o motivo de ele não ter fugido quando teve a chance de escapar. Mas ele continuava avançando,
Ele não estava simplesmente entregando sua vida ao demônio? Elele-se diante do demônio, prestes a ser perfurado pelos tentáculos furiosos dele. De repente, Zhao Yi ergueu o certificado de propriedade do velho Liu diante do demônio. O certificado fez o demônio parar, interrompendo seu ataque. Ele começou a inspecionar o papel em sua mão, e os tentáculos lentamente se retraíram, deixando de estar em posição de ataque. Zhao Yi imediatamente gritou alto para Lin Lin: corre! Lin Lin se assustou, mas ambos rapidamente fecharam os olhos e correram para fora, deixando o demônio para trás. Lin Lin cerrou os dentes, segurando firmemente a arma e atirando na porta por onde as baratas estavam se espalhando. As baratas caíram desordenadamente. Lin Lin correu à frente, enquanto Zhao Yi dava cobertura de trás. Antes de sair, ele olhou cuidadosamente para trás uma última vez. Infelizmente, o selo começou a perder sua eficácia, e o demônio começou a se mover. Ele rugiu de raiva, fazendo todos nos comentários se preocuparem, incertos se os dois conseguiriam escapar. Embora Lin Lin tenha corrido primeiro, sua força era insuficiente, e ela rapidamente ficou para trás. Agora, o demônio havia se libertado completamente do controle e gritou enquanto corria rapidamente em direção a eles. Zhao Yi virou-se com urgência, balançou a faca em sua mão e a atirou contra o demônio. A faca se cravou em seu peito, diminuindo um pouco sua velocidade. O público começou a se agitar, assistindo ansiosamente. Os dois rapidamente escaparam, aumentando gradualmente a distância do demônio. Felizmente, o corpo do demônio não cooperava, o que lhes permitia correr livremente. A respiração de Lin Lin ficou acelerada, e ela já não conseguia mais correr. Zhao Yi lhe disse que ela poderia descansar um pouco, pois haviam escapado do demônio. O ar ao redor da escola ainda exalava uma atmosfera estranha e aterrorizante. Lin Lin lhe perguntou: o que devemos fazer agora? Zhao Yi respondeu: vamos até a sala das máquinas, ainda faltam 3 horas até o amanhecer. Devemos tentar a sorte lá. Talvez encontremos alguma pista sobre Shen Qian. Lin Lin se lembrou de algo e tirou uma arma de fogo, dizendo: aqui, isso é para você. O sistema será ativado no futuro, e agora você pode usar essa pistola para melhorar suas habilidades com armas de fogo. Zhao Yi pegou a arma, sorriu levemente e agradeceu. Os dois continuaram caminhando, e a seção de comentários do sistema começou a zumbir novamente. Cerca de 10 minutos depois, eles estavam em frente à porta da sala das máquinas, mas estava trancada por fora. Zhao Yi pegou a pistola que Lin Lin acabará de lhe dar e tentou usá-la. Em pouco tempo, a fechadura foi derrubada com um disparo, e fumaça subiu em grossas nuvens. Quando a porta se abriu, não havia ninguém dentro. Zhao Yi ordenou: você fique lá fora e faça a guarda para mim. Lin Lin concordou, pegou a arma e observou os arredores. Zhao Yi entrou com cuidado, percorreu a sala, verificando cada canto. Ele pressionou o botão de ligar de um computador. Do lado de fora, Lin Lin se manteve em vigília. Zhao Yi sentou-se em frente à tela, começou a digitar rapidamente e procurou informações apressadamente. Lin Lin, impaciente, perguntou de fora: como está? Ele disse: o oponente tem um histórico obscuro, e todas as informações na internet foram completamente apagadas. No entanto, Zhao Yi não estava preocupado. Ele disse: não importa, eu posso acessar a Dark Web para procurar. Lin Lin perguntou: o que é a Dark Web? Zhao Yi explicou: é uma parte da internet que é ignorada, onde as informações não são totalmente deletadas. Mesmo que os dados tenham sido limpos, desde que tenhamos a chave certa e sigamos alguns passos complicados, ainda podemos recuperar as informações. Lin Lin perguntou: você já foi um hacker? Como sabe tanto? Zhao Yi balançou a cabeça: não, sou psicólogo. Mas minha mente tem a capacidade de se comunicar com dados. Ele continuou digitando rapidamente no teclado. Depois de um tempo, pressionou a tecla Enter de forma decisiva. Lin Lin e todos no chat não entendiam o que Zhao Yi estava fazendo.
Enquanto digitava, Zhao Yi olhou para Lin Lin e disse suavemente, felizmente, hoje é o primeiro dia, ainda temos muito tempo. Lin Lin respirou fundo, recuperando a compostura. Bem, felizmente ainda temos muitas chances. Preciso me recompor. Não estava claro quanto tempo havia se passado, mas do corredor começou a se formar uma névoa que subia em ondas. Lin Lin apressadamente informou Zhao Yi, a névoa está começando a subir. Ao ouvi-la, Zhao Yi se assustou e começou a digitar ainda mais rápido. Finalmente, ele clicou no mouse e, imediatamente, todos os seus dados de busca foram apagados. Sem hesitar, ele se levantou e correu rapidamente em direção a Lin Lin. Zhao Yi de repente agarrou o pulso de Lin Lin, puxando-a com força enquanto a arrastava para correr rapidamente. Corra rápido, há algo errado com essa névoa. De volta à sala de controle, Zhao Yi havia feito login com sucesso e visualizado o perfil de Shen Qian. Ele recordou as informações importantes que acabará de ler sobre o demônio, que se acreditava ser Shen Qian. Lin Lin não conseguia ver a tela, mas podia perceber que ele tinha conseguido. A mãe de Shen Qian teve uma disputa com o professor responsável pela turma 10A8 na escola secundária Xishan, e em um acidente, ela caiu do corredor do terceiro andar. Embora tenha sido resgatada, ela faleceu em 13 de agosto de 3032, com a causa da morte sendo danos cerebrais graves. Uma semana depois, Shen Qian entrou em um frenesi na escola, empunhando uma faca de cozinha, cortando o professor responsável ao meio, e depois fugindo da escola. Após isso, ele desapareceu completamente, e tanto os professores quanto os alunos da escola começaram a desaparecer gradualmente sem explicação. A polícia foi envolvida, mas não havia vestígios de ninguém. Lin Lin ficou parada do lado de fora e calculou, percebendo de repente, 13 de agosto de 2032, uma semana depois seria 20 de agosto, e então, um mês depois, seria 20 de setembro de 3032. Não é esse o último dia em que completamos a missão principal? Zhao Yi respondeu, isso mesmo. O calendário eletrônico na sala de aula mostra que é exatamente o ano de 3032. Nós voltamos 7 dias antes do acontecimento da maldição. Isso explica por que os eventos na lista vão apenas até o dia 19 deste mês. Lin Lin cerrou os dentes, a previsão de Zhao Yi estava certa. No dia 20 deste mês, todos vão morrer. No começo, quando recebi a lista, pensei que só precisava de mais um passo para passar dessa fase duplicada. Eu realmente sou uma tola. Zhao Yi continuou, uma vez, eu tive um paciente que era um hacker extremamente paranoico. Todos os dias, esse paciente vinha até mim e dizia que conseguia conectar sua mente à rede, viajando pelo oceano de código. Lin Lin olhou para ele, entediada e incrédula. Você realmente acreditou no que um louco disse? Zhao Yi riu suavemente e continuou. No começo, ele vagava sozinho no mundo virtual. Depois de um tempo de tratamento, finalmente conseguimos jogar juntos. Lin Lin sentiu que estava prestes a desmaiar ao ouvir isso. Na janela de chat, todos acharam engraçado enquanto ouviam a história de Zhao Yi. Lin Lin, curiosa, perguntou, o que aconteceu depois? Zhao Yi continuou digitando enquanto falava, então, eu fui o único que ficou lá. Ela se perguntou, por quê? Zhao Yi continuou digitando, porque eu curei a paranoia dele. Lin Lin ficou sem palavras depois disso, não esperava que você fosse tão bom em contar piadas. Quase acreditei em você. Zhao Yi não deu atenção à ironia de Lin Lin, pois tinha visto algo na tela que o fez se concentrar. Ambos continuaram correndo rapidamente para escapar da névoa. O valor mental de Lin Lin estava diminuindo rapidamente, e era claro que a névoa estava devorando seu valor mental. Lin Lin sentiu-se gradualmente a perder a consciência, os seus olhos começaram a fechar. Ela decidiu morder a língua para se manter alerta, o sangue saiu, mas não conseguiu impedir o cansaço que a dominava. Todos no chat comentavam com surpresa. Zhao Yi percebeu que ela estava prestes a desmaiar, e que morder a língua não estava a ser eficaz. O estado mental dela rapidamente caiu para 50. Ele olhou ao redor à procura de um local para escapar da névoa.
À frente, havia uma torre de água, mas não chegariam a tempo ao dormitório, por isso precisavam de se abrigar lá temporariamente. No entanto, a entrada da torre estava trancada com duas grossas correntes. Zhao Yi tirou a arma e, naquele momento, Lin Lin já só conseguia se manter em pé por pouco. Ele rapidamente disparou contra as correntes e puxou Lin Lin para dentro. Zhao Yi ajudou-a suavemente a sentar-se, apoiando-se numa das esquinas, depois fechou cuidadosamente a porta da torre para evitar qualquer perigo inesperado. Ele até procurou alguns objetos para encher as fendas e garantir que a porta ficasse ainda mais segura. Lin Lin ficou lá sentada, exausta, mas realmente, como Zhao Yi havia dito, quando a porta foi fechada com força, a névoa não conseguiu entrar. Algumas pessoas no chat admiravam Zhao Yi pela sua ação rápida e decisiva. Ele olhou discretamente através de uma fenda na parede, a névoa lá fora ainda estava espessa. O sistema de alerta soou, indicando que esta era uma área de alto risco, com muitas coisas estranhas lá dentro. Para evitar enfrentá-las, o melhor era encontrar um lugar para se esconder. Zhao Yi voltou a verificar Lin Lin, e parecia que ela estava a sentir-se melhor. Lin Lin suspirou aliviada, o valor mental dela aumentou novamente. Ela disse, com a voz mais suave, "Obrigado, você salvou a minha vida novamente." De repente, o rosto de Zhao Yi se tendeu, seus olhos frios e afiados como os de um demônio. Ele apontou decisivamente a arma para Lin Lin, com a expressão sombria como a de um carrasco do inferno. Lin Lin, apavorada, gaguejou e deu um passo para trás, levantando as duas mãos. "Zhao Yi, por que você?" Antes que ela pudesse terminar a frase, um som de farfalhar veio de trás. Lin Lin se virou e, em pânico, percebeu que Zhao Yi estava apontando sua arma para uma figura que acabará de sair das sombras. Ela gritou, "É o cara com a barba grossa." Lin Lin se estremeceu e imediatamente correu para se abrigar atrás de Zhao Yi. O homem levantou as duas mãos e se levantou lentamente. Zhao Yi manteve a arma apontada para ele, cauteloso, seus olhos cheios de surpresa. A notificação do sistema apareceu, "Parabéns! Você encontrou alguém vivo na escola." O homem gaguejou, "Não me mate, eu não sou uma pessoa má." Zhao Yi abaixou lentamente a arma, mas, como essa pessoa era desconhecida, ele não podia confiar totalmente nela. Ele perguntou, "Quem é você?" O homem não respondeu imediatamente, em vez disso, respondeu vagamente, "Não é seguro aqui. Um monstro aterrorizante vai entrar em breve. Eu vou levar vocês dois para a sala subterrânea." Embora ele tivesse se oferecido para ajudar, Zhao Yi manteve uma postura defensiva, mas acabou concordando em seguir. O homem disse, "Deixe-me me apresentar. Eu sou Li Seng, um ex-investigador misterioso do Departamento de Polícia da Cidade A." Parece que entendendo que Zhao Yi poderia não acreditar nele, ele apresentou sua identificação. Zhao Yi verificou cuidadosamente as suas informações. Lin Lin rapidamente se apresentou, "Eu sou Yang Lin Lin." Zhao Yi perguntou, "É só você?" Ao mesmo tempo, ele passou a mão pela mesa, observando atentamente. Ele esfregou os dedos, verificando tudo. Estava tudo limpo, sem pó. Li Seng sentou-se e começou a explicar, há cerca de 3 meses, a polícia começou a investigar a escola secundária Xishan, onde estudantes e professores desapareceram misteriosamente. Apesar de a polícia ter enviado muitas pessoas para investigar, não conseguiram reunir nenhuma pista. Então, sob pressão pública, o prefeito teve que nos procurar. Após alguns preparativos, vim a esta escola com uma força-tarefa especial para participar da investigação. Ele continuou, inesperadamente, naquela noite, algo estranho aconteceu. Dividimos-nos em 3 equipes, cada uma com 9 pessoas. Enquanto estávamos inspecionando, uma névoa apareceu de repente. Um colega chamado Xiao Wang foi rapidamente engolido pela névoa. Quando os investigadores se viraram, aquela pessoa havia desaparecido sem deixar rastro. Ao testemunhar essa cena, fiquei paralisado no lugar. Eles estavam cercados, em pânico, procurando por Xiao Wang. Outro colega gritou, e então também foi arrastado.
Eu fiquei horrorizado ao perceber que essa névoa era incomum e gritei com urgência: pessoal, corram, recuem, fiquem longe da névoa. Não sabia exatamente o que era, mas sabia que havia algo estranho dentro dela. Ele continuou: no final, eu me escondi dentro do prédio do dormitório com os outros 6 membros do grupo sobrevivente. Mas depois que a neblina se dissipou, percebemos que não podíamos sair pelo portão da escola. A neblina lá fora estava tão densa que dava medo. Então, os 7 de nós não tivemos outra escolha senão ficar na escola, que estava cheia de ocorrências estranhas. Quando Li Seng terminou de falar, ele abraçou o rosto e chorou. Zhao Yi ficou ao seu lado, ouvindo atentamente e observando de perto a expressão de Li Seng. Ele pegou a caneta e continuou a investigação, ousando perguntar: e os outros 6 membros do seu time? Ao ouvir a pergunta, Li Seng parou de chorar, seu rosto ficou sem expressão. Ele então baixou a cabeça e sua voz se tornou mais suave: eles estão mortos. De acordo com o que ele disse, ele estava na escola há pelo menos 3 meses. Zhao Yi continuou a perguntar: o que você costumava comer? Cada pergunta de Zhao Yi parecia deixar Li Seng ainda mais assustado. Posso não falar sobre isso? Ele disse com medo. Li Seng falou com um medo óbvio. Zhao Yi começou a ficar suspeito desse homem. Ele olhou para Li Seng com um olhar atento. De repente, as luzes no porão começaram a piscar levemente, e os 3 olharam para a mesma direção. O chão começou a tremer mais violentamente, e as lâmpadas balançaram furiosamente. Um grande pé surgiu da neblina, e a cada passo que dava, o chão trepidava. As lâmpadas chiavam continuamente. Zhao Yi se virou e sinalizou para todos ficarem em silêncio. O pilar no porão parecia não aguentar mais. Zhao Yi rapidamente usou as mãos para segurá-lo firmemente, para que não desabasse. Acima, o pé parecia ter percebido algo e começou a pisar mais forte, como se estivesse investigando. Lin Lin estava tão assustada que não ousava piscar. Ela prendeu a respiração e observou a situação. A luz acima balançava mais violentamente, como se fosse cair a qualquer momento. Aquele pé pisou pesadamente bem na saída do porão. Li Seng também olhou para cima para monitorar a situação. Ele não ousava respirar alto, engolindo com dificuldade a saliva. Acima, o som dos passos indo e voltando, sondando, ainda ecoava. Após um tempo, aquele grande pé negro virou da cor da pele humana normal. Mudança de cenas. Vamos voltar alguns minutos. Li Seng sentou-se pesadamente na cadeira e suspirou: naquela hora, eu me escondi na torre d'água e acidentalmente encontrei este porão, então fiquei seguro. Lin Lin parecia ter percebido algo e exclamou alegremente: agora entendi. A torre d'água deve ser uma área segura escondida. Desde que fiquemos aqui e não andemos por aí, podemos sobreviver os 7 dias. Li Seng interrompeu rapidamente: jovem senhora Yang, as coisas podem ser muito mais complicadas do que você pensa. Lin Lin, ao ouvir isso, perguntou sombriamente: o que você quer dizer? Li Seng rosnou: o poder dessa escola está se expandindo cada vez mais, continuamente. A torre d'água costumava ser um lugar seguro, e nem mesmo os monstros se importavam com ela. Mas depois, começaram a andar em volta da torre d'água. Os rostos de Zhao Yi e Lin Lin ficaram tensos ao ouvir isso. Ele continuou: não só isso, os monstros ainda bateram na porta para verificar se havia alguém dentro. Depois, usaram força para arrombar, vasculhar e inspecionar tudo lá dentro. No 7º dia da reencarnação anterior, quase fui descoberto enquanto me escondia no porão. Se continuarmos a nos esconder aqui desta vez, será muito perigoso. Assim que terminou de falar, o barulho acima aumentou, ficando mais frenético. O som dos passos era claro, e era óbvio que havia mais de um monstro. Se fossem descobertos, seriam como tartarugas dentro de um jarro e certamente morreriam. De fato, Zhao Yi ainda não havia encontrado uma solução. Os passos cada vez mais próximos deixaram todos mais assustados e em pânico. Não havia conexão sob o tijolo na entrada. O barulho do bater ecoava com um som oco.
Zhao Yi correu rapidamente para a escada, segurando-a firmemente com as mãos para que a tampa do piso não fosse exposta, fazendo aparecer com as outras telhas. Ele subiu como apoio, com as duas mãos segurando a tampa da escotilha. O monstro acima era enorme, ainda pisoteando pesadamente abaixo, procurando. Lin Lin e Li Seng correram rapidamente para ajudar, segurando a escada para que Zhao Yi não caísse. Mesmo usando os pés, não funcionava, pois o monstro rapidamente bateu suas mãos para continuar a busca. Zhao Yi não conseguiu suportar o golpe poderoso e gemeu de dor. Todos tentaram segurar firme, tremendo, mordendo os dentes com força para evitar escorregar. No final, o monstro desistiu e se levantou. Acima, de fato, havia muitos monstros sondando cada canto. O gordo continuou a bater no chão em outro ponto. Todos soltaram um suspiro de alívio, sentando-se exaustos, finalmente escapando uma vez. Li Seng disse: "Viram? Eu disse que a cachoeira já não é mais segura. Para sobreviver a essa maldição, precisamos encontrar o próximo esconderijo ou quebrar a maldição." Ele desceu lentamente a escada e perguntou a Li Seng: "Você tem uma maneira de quebrar a maldição?" Li Seng respondeu: "Eu sei como quebrar a maldição, mas, no todo, é muito difícil, e eu não posso fazer isso sozinho. Preciso da sua ajuda." Yang Linlin imediatamente disse: "Podemos ajudar você." Zhao Yi estava no canto da sala, observando Li Seng. Li Seng hesitou por um momento, com o rosto tenso. Nesse momento, ele relaxou, colocou as mãos no chão e decidiu confiar neles. "Tudo bem, vou confiar em vocês uma vez. No final, se continuarmos assim, a única opção restante será a morte. Melhor desistir e arriscar." Então, ele se levantou lentamente e continuou: "Com base no que pesquisamos e entendemos, agora posso confirmar." Li Seng acreditava que a maldição cíclica da escola estava relacionada a um aluno. Yang Linlin, sem saber, disse o nome Shen Qian, o que surpreendeu bastante Li Seng. Ele recuou, o rosto cheio de espanto: "Vocês sabem." Zhao Yi ainda estava de pé com as mãos nos bolsos, observando calmamente. Após um tempo, finalmente falou, respondendo a Li Seng: "Não sei muito, mas parece que a mãe de Shen Qian teve um incidente nesta escola secundária Xishan." Li Seng sentou-se cansado em uma cadeira. Ao se sentar, disse: "Posso confirmar que o que você disse é verdade. Esta é uma longa história. Shen Qian era originalmente um estudante pobre da cidade. As coisas estavam razoavelmente bem no começo, mas depois, quando seu pai trabalhava na mina de carvão em sua cidade natal, ocorreu um deslizamento de terra. Seu pai ficou preso lá dentro." Li Seng relembrou a cena, seus punhos apertados, o rosto triste. Continuou: "O proprietário da mina de carvão, com medo de assumir a responsabilidade, fugiu, não oferecendo nenhuma compensação, deixando para trás apenas uma mãe frágil que teve que trabalhar arduamente para sobreviver, sem poder pagar por tratamentos médicos." A situação da família de Shen Qian era muito lamentável. Sua mãe perdeu uma perna e teve que costurar roupas para sobreviver, enquanto em sua casa não havia nada. A partir de então, a família de Shen Qian caiu cada vez mais em dificuldades. Li Seng ficou em silêncio por um momento antes de continuar. A mãe de Shen Qian era idosa, e Shen Qian sempre teve que cuidar dela. Felizmente, desde jovem, Shen Qian sempre foi uma pessoa bondosa e de bom coração, e seu desempenho acadêmico era excelente. Não só foi aceito na escola secundária Xishan, como também recebeu uma grande bolsa de estudos devido aos seus méritos anteriores. Li Seng continuou com um olhar triste nos olhos. Este lugar deveria ser onde ele poderia cultivar seus sonhos, mas, infelizmente, tudo saiu de forma inesperada. Yang Linlin e Zhao Yi escutavam atentamente enquanto Li Seng contava a história. Ao ouvir isso, Yang Linlin nervosamente apertou os punhos e olhou para Li Seng. Ele continuou sua história. A escola secundária Xishan, para estimular a competição entre os alunos, organiza 2 exames a cada mês. Com base nos resultados, a disposição dos assentos na sala de aula é decidida todas as semanas. Shen Qian tinha notas excelentes, então ele sempre sentava na primeira fila.
Os outros alunos não tinham escolha a não ser sentar na parte de trás. Além de Shen Qian, havia também uma aluna com cabelo roxo, que era não apenas muito inteligente, mas também extremamente bonita, chamada Zanya. Ela manteve o segundo lugar na classe por um longo tempo e sempre se sentava ao lado de Shen Qian. Li Seng continuou, com a voz um pouco mais baixa: nessa idade, os hormônios dos estudantes do ensino médio estão mudando intensamente, e, ao se sentarem lado a lado por tanto tempo, Shen Qian gradualmente desenvolveu sentimentos por Zanya. Eles ocasionalmente trocavam olhares secretos, com os rostos corando de vergonha. Li Seng fez uma pausa por um momento antes de continuar. Naquela época, o professor de turma, com sua cabeça calva e óculos, estava anunciando as boas-vindas aos novos alunos. Eles pareciam um par perfeito. Mas então, as coisas começaram a mudar quando um novo aluno transferido, chamado Pang Xiao, chegou. Pang Xiao tinha cabelo loiro e uma expressão arrogante. Ele era filho do prefeito. Embora nunca tivesse alcançado o primeiro lugar na classe, ele estava apaixonado por Zanya e não hesitou em pedir ao professor de turma para trocar de lugar com Shen Qian. Li Seng deu um leve sorriso. O professor de turma, Lian Min, embora hesitante, acabou não conseguindo recusar o pedido de Pang Xiao. Além disso, parecia razoável mover um aluno de alto desempenho como Shen Qian para um assento normalmente ocupado por um aluno menos destacado. Assim, Zanya se sentou ao lado de Pang Xiao, e Shen Qian teve que se sentar na parte de trás da sala. Ele continuou, incapaz de lutar contra Pang Xiao. Shen Qian não teve outra escolha senão suportar pacientemente. No entanto, um dia, durante a aula, Shen Qian avistou Pang Xiao com uma expressão maliciosa no rosto, enfiando a mão dentro da camisa de Zanya, enquanto Zanya não se atrevia a resistir. Nesse momento, os olhos de Shen Qian pareciam estar possuídos por um demônio, seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Ele esmagou um lápis com uma das mãos. No final, Shen Qian não conseguiu mais suportar a raiva que sentia. Querendo se vingar de Pang Xiao, Shen Qian usou sua bolsa de estudos para subornar um grupo de estudantes com circunstâncias semelhantes às suas. Ele lhes deu uma grande quantia de dinheiro e elaborou um plano de ação para uma noite. Eles usaram máscaras e seguiram Pang Xiao silenciosamente. O grupo de estudantes arrastou Pang Xiao para um arbusto e o espancou quase até a morte. 2 deles se revezaram batendo nele, enquanto os outros faziam a vigilância. Infelizmente, haviam câmeras instaladas no campus da escola, e tudo o que aconteceu foi gravado. A filmagem do grupo espancando Pang Xiao, enquanto ele implorava para que parassem, foi capturada pelas câmeras da escola. A professora chamada de turma convocou os 3 estudantes para um interrogatório. Após uma dura interrogação por parte dela, um dos 3 estudantes finalmente não aguentou a pressão e confessou o envolvimento de Shen Qian. Como resultado, Shen Qian foi expulso da escola. Quando a professora lhe entregou o aviso de expulsão, Shen Qian segurou o papel com as mãos, seus olhos se escurecendo com decepção e raiva. Após o incidente, a mãe de Shen Qian foi à escola secundária Xishan, encontrou-se com a professora Lian Min e implorou por ajuda. Li Seng continuou. Ele, com uma expressão de satisfação, virou as costas para a mãe de Shen Qian enquanto ela se agarrava na manga de Lian Min. No entanto, Lian Min não deu atenção a esses detalhes. Então, os dois colidiram. Lian Min, com o rosto descomposto em desagrado, apertou os dentes e disse: "Você sai." Antes de balançar a mão, fazendo com que a mãe de Shen Qian caísse para trás. Ela tropeçou nos próprios pés e não conseguiu manter o equilíbrio, seus olhos se encheram de lágrimas. No final, Lian Min, sem querer, fez com que a mãe de Shen Qian caísse pelas escadas. Ela caiu diretamente no pé da escada, com a cabeça batendo no chão, e o sangue espirrou por toda parte, causando pânico entre os que estavam ao redor. Yang Linlin, ouvindo isso, ficou assustada e rapidamente se escondeu atrás de Zhao Yi, enquanto Zhao Yi manteve a calma, sem demonstrar emoção. Li Seng continuou sua história. Como vocês provavelmente devem imaginar, a morte da mãe de Shen Qian foi encoberta pela escola e pelo prefeito juntos. Li Seng cerrou os dentes, com a expressão cheia de desconforto, uma mão apoiada na têmpora enquanto continuava. Logo depois, Shen Qian se infiltrou na escola,
carregando uma faca de cozinha, e matou pessoalmente Liang Min, o diretor. Durante uma perseguição pelos seguranças, ele conseguiu escapar, e, desde então, desapareceu sem deixar rastros. Neste momento, a atmosfera ficou silenciosa, e todos ficaram parados, observando Li Seng, que estava sentado na cadeira com uma mão segurando a cabeça. Após um tempo, Li Seng falou novamente: na verdade, tudo isso não passava de boatos de fora. Ele continuou: a verdade é que Shen Qian não fugiu, ele morreu dentro da escola. Ao ouvir isso, Yang Linlin ficou chocada e perguntou: o quê? Enquanto isso, Zhao Yi manteve a calma, pensando consigo mesmo, como eu esperava. Li Seng continuou: ele morreu no armazém da Zona B, e devido ao imenso ressentimento que ele carregava, isso afetou toda a escola. Após terminar suas palavras, Li Seng estendeu as duas mãos à sua frente e explicou como quebrar a maldição. Tudo o que precisamos fazer é destruir seu cadáver, e isso acabará com a maldição. Ao ouvir isso, Yang Linlin imediatamente perguntou: então, como vamos destruir o cadáver dele? Li Seng se levantou e explicou: quando chegamos à escola, trouxemos um conjunto de armas de alta potência. Quando esses itens entraram em contato com o cadáver de Shen Qian, foram atacados pelo espírito dele e caíram em um poço localizado na garagem oeste, com as palavras fogo sujo escritas nele. Li Seng se aproximou de Yang Linlin, fazendo-a se sentir desconfortável. De repente, ele agarrou sua mão, e ambos se olharam, confusos. Li Seng olhou diretamente nos olhos de Yang Linlin e disse: essa arma especial requer prova de identidade, mas não demorará muito. Contanto que você me ajude a atrair a atenção do espírito, eu ativarei rapidamente a arma e destruirei o cadáver de Shen Qian. Yang Linlin, sentindo-se confusa, perguntou duvidosamente: quanto tempo vai levar para terminar? Li Seng sorriu confiantemente, seu olhar afiado: apenas cerca de 3 minutos. Yang Linlin se virou para olhar Zhao Yi: você acha que devemos ajudá-lo? Li Seng também se virou para olhar Zhao Yi, mas ele ainda não havia dado uma resposta. Então Zhao Yi estendeu a mão em direção a Li Seng. Li Seng estava confuso, sem saber o que Zhao Yi decidiria. Com uma mão no bolso, perguntou com confiança: mais ou menos quando vamos agir? Ao ouvir isso, Li Seng ficou radiante de felicidade e não conseguia acreditar. Ele estava emocionado, pegando a mão de Zhao Yi com força e dizendo: já é tarde demais para esta noite, mas amanhã à noite, vocês podem vir novamente, e eu os levarei até a garagem no Distrito Oeste. Ele não conseguia esconder sua empolgação. Na segunda noite, Zhao Yi e Yang Linlin estavam sentados no refeitório, comendo. Yang Linlin se sentia sortuda, mas ainda não conseguia se livrar da preocupação. Ela disse: felizmente, sentamos de acordo com a lista de assentos hoje, caso contrário, poderíamos ter sido decapitados como os outros da nossa turma. Zhao Yi permaneceu calmo, comendo enquanto perguntava: você tem alguma linha de pescar? Um fio serve, desde que seja fino, comprido o suficiente e resistente. Ao ouvir a pergunta sem relação de Zhao Yi, Yang Linlin piscou, perguntando em retorno: hein? Para que você precisa disso? Ele continuou tranquilo, comendo, dizendo: para matar alguém. Yang Linlin não conseguia acreditar, olhando para ele e perguntando: matar quem? Nesse momento, o olhar de Zhao Yi se tornou extremamente perigoso. Ele respondeu: Li Seng. Ela gritou: o quê? Zhao Yi parou de comer e colocou os hashis sobre a mesa. Yang Linlin olhou, sentindo-se desconfortável: você está louco? Se matarmos Li Seng, quem vai nos ajudar a quebrar a maldição? Zhao Yi calmamente pegou uma lata de refrigerante e disse: se você ainda acredita que ele pode nos ajudar a quebrar a maldição, então realmente estamos indo por um caminho rumo à morte. Ele bebeu água apressadamente, enquanto ela ainda não entendia o que ele estava dizendo. Ele olhou rapidamente para a mesa ao lado deles e viu que ninguém estava mais lá. Yang Linlin se inclinou mais perto e sussurrou: o que você quer dizer com isso? Está dizendo que ele está mentindo? Ele colocou a lata sobre a mesa e explicou a Yang Linlin: primeiro de tudo, ele é apenas um investigador, não um aluno da turma 10 a 8 desta escola.
Você não acha que a maneira como ele descreveu o Shen Qian está muito detalhada? Uma das mãos descansava sobre o queixo, enquanto a outra brincava com a lata. Ele continuou, ele até sabia sobre o Shen Qian ter visto o filho do prefeito, Pan Xiao, colocando a mão dentro da roupa da beleza da turma, Zanya. Ao ouvir as palavras de Zhao Yi, Yang Linyin percebeu que isso realmente era verdade. Ele continuou analisando, em segundo lugar, nenhum dos três está na lista. Se tudo fosse como Li Seng descreveu, então eu acho que alguém que poderia amaldiçoar toda a escola como Shen Qian não deixaria Pan Xiao e Zanya irem tão facilmente. Ele pressionou a lata vazia contra a mesa, pelo menos, ele não deixaria Pan Xiao ir. Yang Linlin achou que a linha de raciocínio dele fazia sentido. Colocou a mão sobre o queixo, pensou por um momento e então disse, isso faz sentido. Afinal, Pan Xiao é a raiz de todo o sofrimento dele. Ele continuou a análise de forma séria. Em terceiro lugar, ele não poderia ter descoberto acidentalmente o porão da torre d'água. Eu até suspeito que ele possa ser o responsável por ter construído esse porão. Yang Linlin duvidou e perguntou, o quê? Isso parece um pouco improvável. Ela expressou seus pensamentos, acreditando que a maldição desta escola havia se espalhado para a maioria dos cantos. Yang Linlin perguntou, onde ele encontrou tempo para construir um porão tão grande antes que os espíritos malignos aparecessem? Zhao Yi respondeu de forma estranha, sem poeira. Sua confusão era evidente com essa afirmação. Ele explicou, quero dizer, não há poeira no porão. Com uma expressão confiante, ele se levantou, colocando a mão sobre a mesa. Na noite passada, eu intencionalmente verifiquei vários cantos, os lustres, o sofá, até os pequenos itens, tudo estava impecavelmente limpo, sem um grão de poeira. Tenho certeza, ninguém limpou este porão. Ele está tão limpo que alguém deve ter morado lá. Ele continuou, como você disse, seria quase impossível construir um porão bem diante dos espíritos malignos quando a maldição começou. Portanto, esse porão deve ter sido construído antes da maldição começar. Ele olhou para ela e acrescentou, a entrada do porão é bem escondida, sem luz. Você acha que Li Seng poderia ter descoberto esse porão acidentalmente enquanto era perseguido pelos espíritos malignos? Ou seria possível que ele soubesse da existência desse porão antes? Yang Linlin pensou silenciosamente, as habilidades de observação de Zhao Yi são realmente afiadas. Ela abaixou a cabeça para a mesa, hesitando enquanto falava, mas se ele está nos enganando, qual seria o propósito? Ela não sabia o verdadeiro propósito de Li Seng. Afinal, quem era seu verdadeiro rosto? Zhao Yi colocou a mão no queixo, pensativo, de acordo com a psicologia, mentiras com um propósito são frequentemente meio verdadeiras e meio falsas, com o objetivo de fazer a mentira parecer mais razoável e credível. Ela precisa conter alguns elementos reais para ser convincente. Ele levantou um dedo na frente de Yang Linlin e deu um exemplo, mesmo que o corpo de Shen Qian não seja encontrado no estacionamento subterrâneo a oeste, certamente haverá perigos além da nossa imaginação. Ela ouviu sua análise, com o rosto cheio de confusão, e Li Seng parecia realmente querer entrar no que ele chamava de fogo sujo. Ele cruzou os braços e continuou, só que uma vez que você entra lá, não pode mais sair. Por isso ele mentiu para nós, nos empurrando a arriscar nossas vidas e ajudá-lo a atrair os demônios de fora. Os quadros de bate-papo apareceram após sua análise, com as pessoas comentando em admiração pelas suas habilidades dedutivas, mas também havia perguntas questionando por que, depois de perceber a verdade, não haviam matado Li Seng imediatamente e, em vez disso, esperaram até hoje. Após ouvi-lo falar, Yang Linlin não conseguiu esconder o medo. Ela disse, atordoada, ele é realmente astuto. Ele permaneceu sentado, enquanto Yang Linlin abriu seu inventário para procurar equipamentos. Havia muitos itens disponíveis, como balas, curativos e comida enlatada. Ela selecionou a linha de pesca, e um rolo dela apareceu. Ela a pegou e a entregou a Zhao Yi, perguntando, isto é uma linha de pesca, o que devo fazer esta noite? Ele pegou a linha de pesca que ela lhe entregou e disse, você não precisa fazer nada esta noite.
Sua expressão era de grande interesse enquanto ele enrolava a linha de pesca ao redor do dedo e depois a esticava para testar sua força. Se vamos ter sucesso ou não depende desta noite. Ele continuou, se tivermos sorte, talvez consigamos quebrar a maldição esta noite. Os dois saíram, o céu ainda estava sombrio com um tom vermelho sangue. Zhao Yi enfiou as mãos nos bolsos, caminhando com confiança, enquanto Yang Linlin ainda não entendia completamente a situação. Ela se aproximou de Zhao Yi, olhando para ele e perguntou, com ceticismo, você pretende usar a coleira para sufocar Li Seng até a morte? Ele levantou a mão para pedir silêncio e, então, sussurrou suavemente, estamos perto da torre d'água, pare de falar bobagem a partir de agora. Ela olhou para Zhao Yi, confusa, enquanto ele permanecia alerta, olhando em uma direção. Rapidamente, ela pressionou as mãos sobre a boca, pensando que ele deveria ter algum plano secreto e que ela não podia atrapalhá-lo naquele momento. Sua atitude tola deixou Zhao Yi constrangido também, sem saber o que dizer. Os dois continuaram a caminhar em silêncio, com ele pensando secretamente que ainda deveria ter cuidado com ela, temendo que ela pudesse fazer algum truque e, sem querer, expulou. O céu continuava com aquele tom ominoso de vermelho sangue. Enquanto isso, Li Seng estava andando de um lado para o outro, se perguntando por que os dois ainda não haviam chegado. Finalmente, eles apareceram. Li Seng os viu e ficou extremamente feliz. Olhando para os dois que se aproximavam, disse, por que vocês estão tão lentos? Li Seng continuou irritado, precisamos chegar ao local o mais rápido possível, o tempo está se esgotando. Depois da meia-noite, a névoa vai se espalhar por todo o campus. Zhao Yi deu um passo à frente e apressou Li Seng, vamos para o local agora. Ele caminhou à frente e, virando-se para trás, disse, me sigam até o estacionamento subterrâneo no lado oeste. Li Seng apontou à frente, e os dois o seguiram. Zhao Yi caminhava no meio, enquanto Yang Linlin andava atrás. Li Seng liderava o caminho enquanto entravam no estacionamento subterrâneo oeste, que tinha 3 entradas e saídas. Caminharam mais 100 metros antes de virar à direita para a seção oeste do estacionamento. Li Seng se virou e avisou aos outros, o demônio está à espreita perto da porta do carro. Ele parou em frente a um carro e delineou o plano para os dois. Meu plano é o seguinte, ambos entram na porta do carro e fazem um pouco de barulho para atrair os demônios. Depois, separam-se e se escondem pela porta e porta B, fazendo com que os demônios os sigam, levando-os para fora do estacionamento. Ele ficou atrás da porta do carro e continuou, eu ficarei aqui, esperando até que vocês dois atraem os demônios para longe, e então entrarei e ativarei a arma imediatamente. Zhao Yi ouviu, pensou por um momento, e então acenou com a cabeça em concordância, com sua expressão mostrando aprovação e satisfação. Li Seng sorriu silenciosamente e se escondeu atrás da porta do carro sem dizer mais nada. Zhao Yi então começou a se mover para a frente. Colocou as mãos nos bolsos casualmente e caminhou, com Yang Linlin imediatamente seguindo logo atrás. Na mão de Zhao Yi estava uma linha de pesca já amarrada no pino de acionamento de uma granada. A linha estava enrolada várias vezes em um poste de utilidades. Ele colocou as mãos nos bolsos suavemente, sem mostrar sinais suspeitos. Zhao Yi continuou avançando, com a granada pronta na mão, tudo o que ele precisava fazer era puxar o cordão, e ela detonaria instantaneamente. Zhao Yi havia avançado bastante, e Yang Linlin rapidamente o seguiu. Li Seng, que estava se sentindo tenso, se escondeu atrás da porta e observou os dois. Ele cerrou os dentes, observando-os à distância, pensando consigo mesmo, dessa vez, certamente vai dar certo. O suor começou a se formar na sua testa, e ele engoliu em seco com dificuldade. No fogão, uma panela com água estava fervendo intensamente, o líquido vermelho como sangue, liberando densas nuvens de vapor vermelho. Ele cerrou os dentes, o rosto tenso, e os olhos cheios de brutalidade. Desde que o evento inesperado aconteceu, ele tem vivido em constante perigo nos últimos meses. Seus amigos estavam cada vez mais distantes, e a comida estava quase acabando. Esta poderia ser a última oportunidade.
Enquanto isso, Zhao Yi e Yang Linlin se aproximavam, ambos se aproximando da parede. As sombras de criaturas sobrenaturais apareciam vagamente dentro, com uma luz vermelha emanando das figuras sombrias, criando sons ruidosos. Zhao Yi se agachou para evitar ser detectado, enquanto Yang Linlin ficou atrás dele, com o coração batendo forte no peito, suas mãos pressionando o peito enquanto observava ele. Zhao Yi se sentou lentamente, depois se moveu com cuidado para se esconder atrás de um carro branco. Ela continuou a observá-lo, vendo-se mover em segurança até o carro. Zhao Yi se agachou, seus olhos brilhando com uma luz vermelha, pronto para verificar as informações. Um triângulo vermelho apareceu em seus olhos. O código-fonte do jogador que Zhao Yi encontrou estava com problemas e estava sendo corrigido. O sistema continuava exibindo mensagens de erro, notificando falhas de correção repetidamente. Ao longe, demônios negros apareceram em todos os lugares. O mais notável era aquele com a designação número 12. Ao olhar mais de perto, tinha um corpo musculoso, garras afiadas e um sistema de estado quântico caótico altamente perigoso. Sua velocidade de movimento era extremamente rápida, suficiente para evitar a maioria dos obstáculos. Seu poder de ataque era muito alto, tornando difícil lidar com ele. Este demônio mataria todas as criaturas vivas que visse, priorizando o ataque a qualquer coisa que fizesse barulho. No entanto, ele tinha duas fraquezas, o gato de Schrödinger e o fato de ser apenas um ser meio formado. Após a inspeção, a luz vermelha nos olhos de Zhao Yi desapareceu gradualmente. Ele perdeu o foco por um momento, e então a luz vermelha sumiu completamente. Zhao Yi agora estava completamente alerta. Ele disse a Yang Linlin, siga-me, para a esquerda. Yang Linlin assentiu e então correu rapidamente atrás de Zhao Yi. Os dois se moveram rapidamente para a esquerda, afastando-se de onde o demônio número 12 estava. Encontraram um lugar para se esconder. Yang Linlin, apavorada, se agachou atrás de um carro, de frente para fora para manter-se alerta. Enquanto isso, Zhao Yi sentou-se calmamente, tirou o celular e enviou uma mensagem para Li Seng. O surpreendente era que ele havia salvo o nome de Li Seng como filho da puta. Li Seng não estava melhor, já que havia salvo o nome de Zhao Yi como o demônio que morre no lugar. Li Seng respondeu rapidamente, ok. A mensagem foi enviada com sucesso. Ao recebê-la, o rosto de Li Seng exibiu uma expressão astuta. Seus olhos se arregalaram, acompanhados de um sorriso maligno, enquanto ele olhava fixamente para a tela do celular. Murmurou para si mesmo, morra, morra. Só quando você morrer é que poderei sobreviver. Se quiser culpar alguém, culpe seu destino infeliz. Como você pôde confiar tão facilmente em um estranho? Ele riu alto, sua risada sinistra se misturando com a escuridão que o envolvia. Desse lado, Zhao Yi sorriu maliciosamente, já tendo preparado uma surpresa para Li Seng. Ele curvou ligeiramente a mão e puxou a linha de pesca firmemente amarrada. A linha se apertou, dando uma volta ao redor da cauda de um carro e puxando em direção à fechadura de uma porta próxima. A linha estava armada, conectando a posição de Zhao Yi a uma granada que havia sido preparada. Li Seng, que estava sentado perto da porta, só então percebeu que algo estava errado. Ele virou a cabeça para olhar ao redor, com o rosto cheio de confusão, sem entender o som estranho. Nesse momento, o pino da granada foi liberado pelo puxão da linha. A granada emitiu um flash de luz, sinalizando que estava prestes a explodir. Uma explosão retumbante ecoou, seguida por uma violenta erupção de chamas. Estilhaços voaram para todos os lados. Li Seng finalmente ficou surpreso, gritando em pânico, usando as mãos para se proteger enquanto tentava se levantar e fugir. Lá dentro, o demônio também ouviu o barulho alto e imediatamente virou a cabeça para procurar a origem do som. Li Seng foi arremessado pela força da explosão, seu corpo incapaz de reagir a tempo. Ele caiu com força no chão, sangue saindo de sua boca, gritando de dor. Seu corpo foi lançado longe o suficiente para bater na parede antes de cair de bruços no chão. Lutando para se levantar com as mãos trêmulas, olhou ao redor, xingando e tentando compreender o que estava acontecendo,
Que diabos está acontecendo? Nesse momento, ele viu algo aterrorizante. Seus olhos se arregalaram, e seu rosto demonstrou um medo absoluto. Da escuridão, o demônio avançava em sua direção com uma velocidade aterradora, emitindo uma aura vermelha flamejante. Sua longa e horrível língua parecia querer engoli-lo inteiro. Li Seng assistiu impotente enquanto a monstruosa criatura se lançava contra ele. Neste momento, ele finalmente conseguiu reagir, exclamando: droga! Seu corpo inteiro estava coberto de arrepios, sua boca estava aberta ao ponto de não conseguir fechá-la. Ele correu de cabeça baixa, gritando e entrando em pânico. A adrenalina subiu, e ele correu em direção à porta para encontrar uma rota de fuga, mas, em seu estado frenético, tropeçou e caiu, criando uma cena que parecia realmente cômica. Na porta, uma luz vermelha ofuscante brilhou, enquanto todo o resto estava envolto em uma escuridão espessa, tornando impossível ver qualquer outra coisa. Zhao Yi olhou ao redor, confirmando que a sombra negra havia saído, e disse para Yang Linlin: vamos para o Poço do Fogo Sujo. Os dois rapidamente correram em direção à porta para sair. No caminho, Yang Linlin não conseguiu esconder sua confusão. Ela olhou para Zhao Yi e perguntou: espera, de onde você conseguiu essa granada? Novatos não têm pontos suficientes para comprar coisas assim. Zhao Yi sorriu e explicou: uma vez encontrei uma pessoa que tinha uma doença sanguinária e lidava com armas. Prometi curá-lo. Para me agradecer, ele me deu um estoque inteiro de armas e munições. Depois de dizer isso, Zhao Yi balançou a granada casualmente na palma da mão e acrescentou, sem cerimônia: normalmente, quando tenho tempo livre, carrego algumas granadas comigo. Se não tiver nada para fazer, eu as tiro e fico brincando com elas. Ao ouvir isso, Yang Linlin ficou tão chocada que seus olhos se arregalaram, e seu corpo inteiro ficou pálido. No canal de comunicação, o chat também comentou que Zhao Yi devia ter algum problema mental. Quando chegaram, Zhao Yi usou uma barra de metal para abrir a tampa do poço e depois jogou a barra de lado. A tampa do poço estava agora aberta. Yang Linlin imediatamente abriu seu equipamento, entregando uma lanterna para Zhao Yi. Ela mesma segurava uma arma na mão, pronta para reagir. Ela entregou a lanterna para Zhao Yi e disse: aqui, isso é para você. Os dois desceram. Zhao Yi desceu lentamente, segurando uma lanterna e observando os arredores. A superfície das paredes estava muito limpa, sem nenhum pó, como no porão onde Li Seng havia morado. Quando ele pisou no chão, percebeu que estava igualmente imaculado, sem um único grão de poeira. Zhao Yi caminhou à frente, com Yang Linlin logo atrás, segurando uma arma. Quando chegaram a uma grande parede, Zhao Yi ligou a lanterna, iluminando toda a área. Ambos descobriram algo estranho: bem no centro da parede havia um botão vermelho, e não havia mais nada ao redor. Yang Linlin, curiosa, apontou para o botão e perguntou a Zhao Yi: para que serve esse botão? Zhao Yi especulou: se eu não estiver enganado, esse pode ser um botão para chamar o elevador. Antes que pudesse confirmar, Zhao Yi pressionou o botão decisivamente. Sua ação repentina fez Yang Linlin suar frio. Ela perguntou nervosa novamente: é realmente um elevador? A porta se abriu lentamente, como Zhao Yi havia previsto, havia um elevador lá dentro. Yang Linlin olhou ao redor, sem conseguir esconder sua confusão. Isso não deveria ser um túnel de drenagem? Como um elevador poderia caber aqui? Zhao Yi não respondeu. Ele pressionou rapidamente o botão para fazer o elevador descer. Seu tom estava sério: não há tempo a perder. Não sabemos quando a sombra negra vai voltar. O som das engrenagens começou a ecoar enquanto o elevador começava a se mover, ficando mais alto à medida que descia mais profundo. Finalmente, o elevador diminuiu a velocidade, sinalizando que estavam se aproximando do destino. A porta se abriu lentamente, e os dois olharam para fora, com os olhos cheios de curiosidade, sem saber o que os aguardava à frente. Do lado de fora, havia um longo corredor, com uma atmosfera sombria, envolvida por correntes vermelhas que se espalhavam por toda parte. Yang Linlin perguntou, hesitante: onde é este lugar?
Zhao Yi respondeu, talvez seja algum tipo de instalação experimental estranha. O corredor se estendia infinitamente, escuro e vago. Os dois estavam no elevador, observando, com a luz tênue que não era suficiente para ver o que o final do corredor poderia estar escondendo. Yang Linlin perguntou, você quer dizer uma base experimental? Zhao Yi acenou com a cabeça, então saiu do elevador. Enquanto caminhava, falou, desde que conheci o diretor, senti que algo estava muito estranho. Normalmente, quanto mais forte o demônio, mais seu ataque foca no poder mental, com táticas difíceis de resistir. Ele se lembrou do demônio que havia destruído mais cedo. O diretor na duplicata era poderoso, mas o método de ataque era muito racional. Isso o levou a concluir que o diretor não era um demônio, mas poderia ser algum tipo de monstro. Fechando os olhos para relembrar, Zhao Yi sorriu levemente e concluiu, obviamente, a escola assombrada não é apenas uma duplicata estranha. Seu universo é muito mais amplo do que inicialmente se esperava. De repente, Yang Linlin entrou em pânico e gritou alto, Zhao Yi, olha na frente. Zhao Yi virou-se, seus olhos cheios de confusão, olhando na direção para onde ela apontava. À sua frente, no chão, estava um cadáver deitado de bruços. Sangue fluía da cabeça do cadáver, se espalhando pelo chão. Não muito longe dali, outro corpo estava sentado, encostado na parede. Essa pessoa usava um traje de proteção, mas o visor do capacete estava quebrado. Os corpos estavam tão deformados e mutilados que eram irreconhecíveis. Yang Linlin tremia enquanto perguntava, o que diabos aconteceu com essas pessoas para causar algo tão horrível? Os corpos desmembrados estavam espalhados por todo o corredor, seus membros cortados, criando uma cena horrível. O som de algo se movendo vindo de algum lugar na escuridão tornava a atmosfera ainda mais aterrorizante. Yang Linlin tremia, apontando para os corpos, seus olhos cheios de medo. Ela mal conseguia manter a compostura ao encarar aquela visão. Zhao Yi iluminou os corpos com sua lanterna e então caminhou em direção a eles, sem demonstrar qualquer sinal de preocupação. Seus passos ecoavam pelo corredor silencioso. Embora não soubesse o que havia acontecido com aquelas pessoas, tinha certeza de uma coisa, este lugar está completamente inseguro. Yang Linlin tentou se acalmar e rapidamente o seguiu de perto. Quando chegaram a uma curva, Zhao Yi olhou para trás e lhe disse, me siga. Os dois continuaram e encontraram outra porta. Na superfície da porta, um painel de controle iluminado chamou sua atenção. Zhao Yi colocou a mão sobre ele para tentar destrancar, mas a confirmação do sistema falhou. A porta exigia reconhecimento de face ID para ser aberta. Yang Linlin olhou para ele com ansiedade e perguntou, e agora, o que devemos fazer? Se voltarmos, podemos encontrar a sombra negra. Zhao Yi não respondeu, ele de repente puxou um bisturi de seu corpo. Segurando o bisturi na mão, sorriu com confiança e se afastou sem dizer uma palavra. Sua ação surpreendeu Yang Linlin. Ela ficou parada, seu olhar cheio de dúvidas e preocupações, sem entender o que ele planejava fazer. Observando a figura de Zhao Yi enquanto ele se afastava, o suor começou a se formar em sua testa e uma sensação de desconforto cresceu dentro dela. Tentou perguntar, o que você vai fazer? Mas ele permaneceu em silêncio, sua mão apertando o bisturi com mais força. Zhao Yi virou-se para a curva original, indo em direção aos corpos espalhados. Yang Linlin observava de longe, seus olhos nunca se afastando dele, seu coração batendo forte de ansiedade. Quando ele chegou aos corpos, Zhao Yi se agachou no meio do monte de cadáveres, observando cuidadosamente ao seu redor, preparando-se para fazer algo que só ele sabia. Yang Linlin observava as ações de Zhao Yi, incapaz de conter sua surpresa. A faca cirúrgica em suas mãos brilhou com uma lâmina afiada, fazendo-a estremecer. Ela se perguntou o que ele faria com ela. Yang Linlin cobriu a boca com ambas as mãos, os olhos arregalados de pânico, seu corpo inteiro gelado. Zhao Yi havia usado a faca para cortar a cabeça de um cadáver. Ele pegou a cabeça e seguiu em direção à porta, fazendo o chat explodir em caos. As pessoas nos comentários estavam em alvoroço, não posso acreditar,
Por que a imagem da cabeça foi borrada? Alguém mais, surpreso, disse, Zhao Yi é incrível, fazer isso sem piscar. Zhao Yi continuou andando rapidamente, passando por Yang Linlin. Seus movimentos a assustaram, ela se pressionou contra a parede, não conseguindo tirar os olhos dele. Olhando para a cabeça em suas mãos, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Zhao Yi se aproximou do painel de controle e, sem hesitar, pressionou a cabeça contra ele com força. Yang Linlin ficou imóvel, a boca aberta, incapaz de acreditar que Zhao Yi tivesse pensado em algo tão ousado e o tivesse feito. O sistema emitiu um beep, sinalizando o sucesso do reconhecimento. A porta se abriu lentamente, e o painel de controle exibiu a informação, cabeça de Raid, qualidade, branca. Yang Linlin pensou consigo mesma, Raid jamais imaginaria que, mesmo após a morte, sua cabeça seria usada dessa forma. Ela estremeceu ao ver Zhao Yi usar a cabeça de Raid para abrir a porta. Zhao Yi rapidamente entrou, sem se esquecer de olhar para trás e chamar para Yang Linlin, vamos. Atrás da porta, um corredor longo, escuro e sombrio se revelou. Ao redor dela, braços, pernas e corpos estavam espalhados por todo lado, sangue salpicando o teto, criando uma cena horrível impossível de descrever. Os dois continuaram caminhando, Zhao Yi mantendo uma postura calma, enquanto Yang Linlin permanecia constantemente alerta, com a mão sempre descansando no gatilho. À medida que passavam pelos cadáveres, viram partes de corpos humanos espalhadas por toda parte, cabeças, pernas, braços e torsos em incontáveis pedaços. No chão, um pedaço de papel estava debaixo dos dedos de alguém. Parecia que, antes de morrer, essa pessoa havia tentado segurá-lo com força. Zhao Yi, curioso, se agachou para pegar o pedaço de papel. Dentro estava uma carta de um pai para sua filha chamada Lena. Na carta, ele prometia que, depois de terminar seu trabalho, voltaria para casa para brincar com ela. Ele também mencionou que estaria em casa em apenas meia mês. Yang Linlin leu e, com um suspiro, comentou, ele realmente é um pai que ama sua filha. Mesmo antes de morrer, ele se lembrava dela. Zhao Yi concordou com um aceno. Sim, ele era um bom pai. No entanto, ele então jogou o pedaço de papel friamente atrás de si e acrescentou, mas também é possível que ele fosse um maníaco. As mortes fora do campus estão muito provavelmente ligadas a ele. Ao ouvir isso, Yang Linlin franziu a testa preocupada e respondeu suavemente com um. Então, de repente, ela fez uma careta brincalhona, provocando Zhao Yi, e murmurou, bem feito, desgraçado. Nesse momento, de uma esquina atrás deles, um som estranho ecoou de repente, acompanhado por uma névoa densa e vermelha que se espalhou. Os dois imediatamente caíram em silêncio, seus olhos tensos enquanto olhavam na direção do barulho. Desta vez, até Zhao Yi teve que manter-se em alerta máximo. Eles rapidamente se agacharam atrás de uma parede próxima, ouvindo atentamente. O som ecoava pelo corredor, ficando cada vez mais perto a cada momento. Zhao Yi e Yang Linlin espiaram por volta da esquina alternadamente, observando a situação se desenrolar, preparados para qualquer eventualidade. Yang Linlin viu algo, seus olhos se abriram de surpresa, sua boca ficou aberta de medo. Dentro estava uma criatura estranha, com um corpo longo, parecido com uma serpente, coberta por várias cabeças pequenas, com olhos vermelhos brilhando, varrendo em todas as direções. Yang Linlin rapidamente cobriu o rosto com as mãos e recuou para trás de Zhao Yi, sua voz trêmula. O que é isso? É muito assustador. Completamente oposto ao medo dela, Zhao Yi sorriu satisfeito, seus olhos cheios de empolgação, uma obra de arte realmente linda. As palavras dele fizeram Yang Linlin dar um passo para trás, sem acreditar que ele pudesse pensar dessa maneira. No canal de bate-papo, todos ficaram atônitos, sem conseguir entender o que poderia ser bonito sobre aquela criatura. Algumas pessoas começaram a rir, zombando, dizendo que agora entendiam por que Zhao Yi ficava tão empolgado ao ver um espírito feminino na versão anterior. Yang Linlin, tentando se acalmar, perguntou, então, o que faremos agora com essa criatura estranha? Zhao Yi sorriu levemente, respondendo, claro, vamos agir com firmeza e avançar com confiança.
Ele a lembrou de lidar com a situação com cuidado, então retirou a faca de dissecção familiar do bolso. Zhao Yi se preparou, segurando firme a faca, enquanto Yang Linlin levantava a arma, seus olhos cheios de cautela. Certo, eu vou. Antes que ela pudesse terminar, Zhao Yi de repente avançou sem qualquer aviso. Yang Linlin ficou paralisada por um momento, então gritou atrás dele: nós dissemos para agir com firmeza e avançar com confiança. Isso está certo? Zhao Yi não prestou atenção, seu rosto estava cheio de excitação ao encarar a criatura. O sistema imediatamente anunciou: a criatura sofreu uma mutação, nível de perigo médio. Este é apenas um produto incompleto. Com o estado quântico envolvente, ainda está abaixo de uma estrela. Uma informação inesperada apareceu: o ponto fraco da criatura é hemorroidas. A parte de trás dela estava coberta com um curativo cuidadosamente enrolado. Ficava claro que, enquanto os lunáticos conduziam seus horríveis experimentos, este monstro mutado havia ficado sentado por tempo demais, o que fez com que sofresse de hemorroidas. Ele rugiu e avançou diretamente em direção a Zhao Yi, que sorriu confiantemente e correu em direção a ele sem hesitar. De seu bolso traseiro, Zhao Yi puxou um pedaço de papel especial. O monstro se aproximava, e quando estava perto o suficiente, sua verdadeira forma ficou clara, sua metade inferior se assemelhava a um humano, mas sua boca estava localizada em sua cintura, e suas pernas brotavam de inúmeras pequenas cabeças, semelhantes a enormes vermes. Zhao Yi ergueu o pedaço de papel e era um item especial, o livro vermelho do velho Liu, com a capacidade de selar qualquer monstro dentro de um raio de 5 metros por 10 segundos. Após o uso, o tempo de recarga do item era de 1 dia. O monstro foi imediatamente selado, ficando imóvel como uma estátua, incapaz de se mover. Aproveitando a oportunidade, Zhao Yi avançou rapidamente em direção a ele, deslizando por debaixo de seu corpo, com o olhar fixo em seu alvo. Com o familiar bisturi em mãos, executou uma série de movimentos rápidos, afiados e decisivos. Deslizou atrás do monstro, movendo-se leve, mas de forma eficaz. Enquanto o monstro ainda estava preso no lugar e incapaz de resistir, Zhao Yi fez o golpe final de baixo para cima, mirando no ponto fraco fatal. As pequenas cabeças que cresciam nas pernas do monstro se viraram para encará-lo com olhos cheios de raiva, mas já era tarde demais. Ele cortou com precisão a crisântemo e a fraqueza do monstro. Quando o crisântemo se dissipou, suas delicadas pétalas flutuaram ao vento, simbolizando o fim. Imediatamente, uma notificação do sistema apareceu: a unidade sofreu danos graves de sua arma espiritual. A ferida continuará gerando devoradores até que a unidade seja completamente destruída. A força e a resistência dos devoradores corresponderão ao seu nível de poder real. Zhao Yi se levantou, seu rosto cheio de empolgação e satisfação, enquanto Yang Linlin olhava com uma expressão de descrença. Ela só conseguiu permanecer em silêncio, se encolhendo atrás da parede, tentando se acalmar após os eventos que acabaram de acontecer. Zhao Yi segurava o bisturi em sua mão, com a luz vermelha da lâmina brilhando intensamente. Ele ainda não compreendia completamente o que era a consciência espalhada do Deus maligno. Os atributos de Zhao Yi haviam sido aprimorados, com sua saúde atingindo 15 em 15, força 16 e espírito 101, mas e a sorte? Ele não pôde deixar de ficar surpreso. Apenas sua força havia sido ligeiramente aprimorada, aumentando em 8 pontos após a reconstrução de 1/10 milésimo. Além disso, ele também havia adquirido uma habilidade passiva especial. Yang Linlin estava a uma certa distância, observando Zhao Yi enquanto ele destruía rapidamente o monstro, sentindo uma profunda admiração. Ela sussurrou, escondendo-se atrás de uma parede, olhando curiosamente para ele: está morto? Zhao Yi se virou e acenou com a cabeça, respondendo: sim, exatamente. Ele se sentou, concentrando-se em inspecionar a criatura. Ela poderia ser considerada um ser perfeito, mas seu criador não era habilidoso. A parte traseira do monstro havia sido cortada por ele. Ela estava imóvel, tremendo, com sangue escorrendo da lâmina do bisturi. Notificação do sistema: parabéns, você destruiu um mutante em fúria.
Sua arma da alma absorveu os vestígios do deus maligno dentro do corpo do mutante. O sangue do monstro se espalhou pelo chão, formando poças e fazendo sons borbulhantes. 0,01% de força é insuficiente, a construção da consciência espalhada não pode continuar. Construção pausada. O sistema continuou notificando que a arma da alma de Zhao Yi havia adquirido uma nova habilidade. Zhao Yi continuou a cortar o corpo do monstro com o bisturi. Ele balançava a faca com força, e sangue espirrava por toda parte. Yang Linlin, surpresa, perguntou: "O que você vai fazer agora?" Yang Linlin se aproximou de Zhao Yi para observar. Ele estava realizando uma cirurgia no monstro para ver se havia algum indício. Ficou surpreso ao olhar para dentro do corpo da criatura através da incisão. Era difícil de acreditar se havia 18 rins. O canal de bate-papo estava repleto de discussões sobre isso. Pela aparência, estava claro que possuía funções extraordinariamente poderosas e anormais. Mesmo alguém tão peculiar quanto ele, Zhao Yi, nunca imaginaria que tivesse tantos rins. Yang Linlin sentiu-se completamente enojada, cobrindo a boca com a mão e sem conseguir manter os olhos abertos, apenas se atrevendo a observar de longe. Zhao Yi se levantou, percebendo que não conseguia encontrar nenhuma pista. Ele disse: "Não há nada aqui, vamos seguir em frente." Os dois continuaram caminhando, seus passos ecoando pelo corredor. Yang Linlin ainda estava aterrorizada, com as mãos pressionadas contra o peito, seguindo de perto Zhao Yi. Eles pararam em frente a uma sala. Olhando pela porta, viram tubos preenchidos com um líquido verde cultivando algum tipo de criatura. Depois de superar o medo do monstro anterior, Yang Linlin agora se deparava com uma cena ainda mais horrível. À sua frente estava um laboratório, cercado por muitos tanques contendo soluções de cultivo. Dentro deles estavam crianças, e no centro da sala havia uma mesa de operação onde uma criança estava passando por uma cirurgia inacabada. Sangue da criança caía no chão. Zhao Yi continuou sem sinal de medo ou hesitação. Ele disse: "Estamos com sorte, realmente é nosso dia de sorte." Ele se aproximou da mesa, vasculhou uma pilha de documentos e encontrou um diário de pesquisa. Ele disse: "Aqui, pegue isso." Ele entregou o diário a Yang Linlin, continuando: "Isso contém o registro do experimento." Continuando sua busca, Zhao Yi descobriu vários pedaços de papel com diversos dados, relatórios sobre o estado das amostras do experimento, planos de progresso e as quantidades de substâncias usadas nos sujeitos de teste. Entre esses documentos, havia informações relacionadas ao mercado e à divisão dos lucros dessa ação brutal. Os sujeitos de teste haviam se tornado incontroláveis, e o conteúdo também mencionava uma pessoa chamada Alex. Alex havia fechado os olhos para os relatórios, tudo por causa de sua própria ignorância, pela qual ele pagaria o preço. Yang Linlin deduziu: "Parece que houve uma rebelião neste laboratório. Os sujeitos de teste que criaram perderam o controle e depois mataram todos." Ela se sentiu muito assustada ao pensar no que havia acontecido, e seus olhos estavam cheios de horror e tristeza diante das coisas aterradoras que ainda poderiam acontecer. Após estudar os registros do experimento, Zhao Yi disse: "Seja uma rebelião do estado quântico externo ou o monstro que acabamos de encontrar, tudo naturalmente surgirá." Na mesa e ao redor da sala, há sangue por toda parte. Ele disse a Yang Linlin: "Eles devem ter um estado fundamental." Quando Yang Linlin ouviu o termo estado fundamental, ela não entendeu o que significava. Ela olhou para ele com expressão vazia e perguntou: "O que é um estado fundamental?" Zhao Yi explicou: "É a forma original do sujeito de teste." Ela ainda não entendeu completamente, olhando para ele com uma expressão confusa. Ele apontou para a tela e perguntou: "Você consegue entender este dispositivo?" Yang Linlin olhou para a tela, mas não entendeu o que era. Zhao Yi também não entendia completamente e permaneceu em silêncio. Na tela estava a forma do monstro que acabará de ser destruído, junto com seus dados. Zhao Yi só precisava restaurar os dados originais sobre como ele funcionava. Depois disso, ele verificaria seu estado básico inicial, e isso seria o suficiente. Ele começou a pressionar os botões no painel de controle,
tentando ver se conseguia recuperar os dados. A tela exibiu, dados sendo baixados, otimizando. Início da programação completo. Download da programação bem-sucedido. A tela então mostrou uma imagem dos braços e pernas, que pareciam mais humanos. Ambos ficaram olhando para a tela, esperando o resultado. Yang Linlin exclamou: "Oh meu Deus, o monstro nojento de antes era, na verdade, uma garota." A tela exibiu a forma original do monstro, uma garota que parecia muito comum, sem nenhuma mutação. As células desse monstro tinham grande capacidade de desenvolvimento e adaptabilidade. Isso significava que essa garota era muito jovem. Zhao Yi fez uma suposição com base nos dados na tela, onde as habilidades de adaptabilidade e crescimento eram bastante poderosas. Ele esfregou o queixo e expressou seus pensamentos: se pensarmos de forma mais ampla, essa garota poderia ser uma estudante da escola. Ele segurava um arquivo em suas mãos, que estava coberto de sangue. Ao ouvir isso, as mãos de Yang Linlin tremeram. Ela gaguejou: "O que você quer dizer com isso?" Ela se virou para olhar para Zhao Yi, como se quisesse confirmar sua suspeita. Esta escola construiu uma base subterrânea tão grande para transformar estudantes em monstros, certo? Ela amassou os documentos com raiva nas mãos, sentindo como se aquelas pessoas fossem criminosos ou lunáticos. Zhao Yi continuou sua argumentação: "O monstro que encontramos mais cedo tinha 18 rins, cada um muito saudável. Este laboratório pode estar vendendo órgãos humanos. Se o experimento for bem sucedido, as células dessa garota poderão continuar a gerar mais monstros. Eles terão um fornecimento abundante de rins para comprar e vender, ou seja, criaram um verdadeiro tesouro vivo." Em seguida, ele olhou para os tanques de nutrientes dentro da sala, onde crianças estavam sendo mantidas, e continuou: "Além disso, esta base não foca apenas em um projeto." Mais cedo, no diário de experimentos, foi mencionado que as pessoas que conduziam o experimento aparentemente criaram um monstro relacionado a estados quânticos. Diário de experimento 826, esses lunáticos conseguiram criar um estado quântico, e não apenas conseguiram, mas tiveram sucesso. Ele especulou ainda mais: o monstro que encontramos lá fora pode ser o mutante quântico descrito no diário do experimento. Ao ouvir isso, o rosto de Yang Linlin escureceu de medo. Ela fechou a mão com raiva, cerrando os dentes: esses bastardos realmente montaram uma base experimental embaixo da escola e transformaram crianças em monstros. É completamente desumano. Zhao Yi suspirou e balançou a cabeça: "Não, eles não estabeleceram uma base experimental envolvendo humanos embaixo da escola. Na verdade, eles construíram uma escola em cima da base experimental." Seu rosto apareceu de forma sutil na escuridão, e suas palavras deixaram Yang Linlin atonita. Ela perguntou novamente: "O que?" Ele observou e analisou o design da base experimental, notando o quão incrivelmente complexo era. Se esta escola tivesse sido concluída primeiro e depois construíssem discretamente a base experimental, isso teria sido quase impossível. Portanto, é claro que a base experimental deve ter sido construída antes. Essa especulação de Zhao Yi era muito razoável e demonstrava o perigo do laboratório, assim como a pessoa por trás desses experimentos. Depois de ouvir isso, o rosto de Yang Linlin demonstrou claramente medo e surpresa. Além disso, essa escola na montanha também fazia parte de seu plano. Havia uma figura misteriosa por trás de tudo isso, alguém que havia planejado tudo. Eles enviaram pessoal para a escola para coletar amostras, realizar testes e verificar as condições de saúde de cada aluno. Eles precisavam de jovens, indivíduos com saúde para participar de todos os tipos de experimentos. Zhao Yi se virou para Yang Linlin e disse: "Além dos departamentos relevantes, qual organização poderia superar essa escola, uma instituição bem conhecida, e estar abertamente ciente do estado de saúde dos alunos?" Yang Linlin também achou que essa linha de raciocínio era verdadeira. Zhao Yi se afastou e continuou: "Agora precisamos de alguns documentos para provar essa suposição, e então poderemos completar esta missão secreta." Ele se aproximou do cadáver do monstro, cortando rapidamente com uma faca cirúrgica. No caminho de volta, Zhao Yi havia removido 18 rins da criatura. Yang Linlin o viu cortando-o,
e ela apertou o estômago, o desconforto era tão grande que ela imediatamente vomitou para fora. Ele levantou o pedaço de couro e o observou, notando que vários pequenos rostos humanos haviam aparecido nele. Todos que o viram comentaram que era realmente aterrorizante. Ele abriu a bolsa, colocou o pedaço de couro dentro e então alguém comentou: normalmente, eu não consigo ficar ao lado do chefe porque não sou suficientemente retorcido. Depois disso, os dois continuaram pelo corredor. O corredor não tinha mais a atmosfera vermelha ameaçadora de antes, mas o espaço ainda permanecia estranhamente silencioso. Os dois chegaram ao final do corredor, e de repente apareceu uma grande cantina branca. Zhao Yi deu um passo à frente para verificar, enquanto Yang Linlin observava cautelosamente. Zhao Yi levantou o dedo para os lábios, sinalizando para Yang Linlin ficar em silêncio. Ela olhou ao redor, e ele levantou a mão para abrir a porta. Uma luz azul fraca emanava de dentro. Ambos se inclinaram para observar, e Yang Linlin apressadamente cobriu a boca para evitar fazer qualquer barulho. Dentro da sala, havia 5 monstros, cada um com uma aparência diferente, e cada um mais bizarro que o outro. Zhao Yi também ficou chocado com essa cena. Alguns estavam vagando, enquanto 2 estavam sentados comendo o que parecia ser mãos e pés humanos. Yang Linlin disse baixinho: não consigo acreditar que há tantos monstros assim. Quantos estudantes desapareceram? Por que a polícia ainda não investigou? Zhao Yi pensou: a pessoa por trás dessa instalação de pesquisa deve ser implacável, e provavelmente seja o prefeito da cidade. Ele pensou: o prefeito da cidade a tem puxado as cordas nos bastidores, manipulando tudo, mas provavelmente ele sozinho não consegue fazer tudo isso. Tenho medo de que haja uma grande equipe por trás dele, com fantoches sob seu controle. Yang Linlin olhou para Zhao Yi com medo: agora o que fazemos? Devemos ir? Zhao Yi disse para ela esperar um momento. Ele abriu o painel de equipamentos e retirou o pedaço de pele que havia guardado mais cedo. Yang Linlin sentiu como se fosse vomitar ao ver aquilo. Ela cobriu a boca com as 2 mãos e recuou. Zhao Yi ergueu a pele para o alto e rasgou-a com as mãos, o pedaço de pele se dividindo em 2. Ele entregou uma das peles de monstro a Yang Linlin: aqui, você se afasta. Kun perguntou: o que estamos fazendo agora? Ela ainda não havia terminado a frase quando tentou correr, mas Zhao Yi a parou: vem cá. Ela lutou para escapar, chorando: não, eu não vou segurar, mesmo que você me mate. Zhao Yi simplesmente colocou a pele de monstro sobre o corpo de Yang Linlin. O rosto dela agora exibia uma expressão de resignação, que parecia bem engraçada. Todos no canal de bate-papo rapidamente tiraram capturas de tela da expressão dela: estou morrendo, a expressão da deusa Linlin está perfeita. Ambos estavam com a pele de monstro sobre os corpos. Zhao Yi suspirou, dizendo que a pele não estava ruim. Quanto a Yang Linlin, ela parecia como se sua alma tivesse deixado seu corpo, com os olhos arregalados, dizendo: acho que estou vendo a senhora Mei acenando para mim. Zhao Yi seguiu em frente, puxando Yang Linlin junto: tudo bem, vamos lá. Vamos entrar. A porta foi de repente empurrada, fazendo um barulho alto. Os 2 monstros, que estavam comendo, ouviram o som e viraram a cabeça para olhar em direção à porta. Eles ainda seguravam um braço humano, meio comido, nas mãos. Os 2 monstros olharam fixamente para Zhao Yi e Yang Linlin com expressões de confusão, se perguntando o que estava acontecendo. Eles examinaram os 2 com cuidado antes de se aproximarem lentamente. Yang Linlin se sentiu assustada, com suor frio escorrendo pelo rosto enquanto segurava o braço de Zhao Yi. Zhao Yi, percebendo isso, sorriu com confiança para tranquilizá-la. Ele segurou sua mão, o que fez com que ela o olhasse com confusão, sem entender o que ele pretendia fazer. Zhao Yi, ainda segurando sua mão, se aproximou dos 2 monstros. Ele os encarou diretamente, e eles, por sua vez, não hesitaram em enfrentá-lo. Um deles falou algo em uma língua estranha que ninguém conseguiu entender. Com sua inteligência, Zhao Yi imitou perfeitamente a língua deles. A monstra feminina se surpreendeu, sem entender como aquela pessoa poderia imitá-la.
Ela levantou a mão, fazendo gestos como se tentasse se comunicar com Zhao Yi. Zhao Yi também imitou seu gesto, copiando-o exatamente. Não importava o que a monstra feminina fizesse ou dissesse, Zhao Yi repetia exatamente da mesma forma. Isso deixou a monstra feminina sem palavras, sem saber o que fazer a seguir. O monstro ao lado dela também expressou desapontamento. Apontou para Zhao Yi e disse à sua companheira que ele era apenas uma máquina de imitar, sem emoções. Eventualmente, eles relaxaram a guarda em relação a Zhao Yi e Yang Linlin, se viraram e saíram. Yang Linlin ficou ao lado dele, testemunhando a cena de antes, e começou a pensar em algo. Por um lado, ela memorizava todos os sons estranhos que os monstros faziam, e por outro lado, não podia deixar de admirar Zhao Yi, a quem ela acreditava ser o mestre das palavras. Depois de enganar com sucesso os dois monstros, Zhao Yi pegou a mão de Yang Linlin e disse: vamos verificar lá dentro. Ele estava em frente a uma porta estranha. Este refeitório tinha um total de 16 portas, mas essa nunca foi atravessada por um monstro. Na verdade, toda vez que passavam por essa porta, simplesmente deslizavam por ela sem parar. Zhao Yi continuava a especular sobre aquela porta. Yang Linlin, sentindo curiosidade, perguntou-lhe: você quer entrar e dar uma olhada? Se entrarmos agora, não seremos descobertos, certo? Zhao Yi pensou por um momento e então balançou a cabeça, acreditando que não era uma boa ideia entrar agora, pois ele não sabia o que havia atrás daquela porta. Ele disse: não vamos entrar ainda, não é certo que seja seguro.